Muito bem, boa tarde, queridos amigos, irmãos, aí participantes dessa live, né? Desse bate-papo da tarde. Só preciso arrumar uma coisinha aqui, já vamos reiniciar, tá bom? Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver. Aí, agora sim, muito bem. Sempre tem um ajuste técnico a fazer, né? Principalmente quando a nossa equipe é um pouco restrita, sempre tem um ajuste a fazer. Boa tarde a você que nos acompanha nesse bate-papo da tarde. Já queria mandar um abraço aí para a Jocely, sempre conectada com a gente. Milton, hoje que alegria, hein, Milton? Tá aí conosco. Obrigado pela presença. O Cândido também, a Viviane. Um abraço a todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesse bate-papo da tarde, onde nós estamos falando sobre a fidelidade do amor conjugal, porém envolve um montão de coisas, né? Muitas coisas que envolvem da nossa vida, sempre baseado aonde? Catecismo da Igreja Católica, né? O meu está todo detonadinho aí, graças a Deus, de tanto usar, né? Eu amo a igreja através do catecismo, né? Foi através do catecismo que eu aprendi a amar a nossa igreja. Mas não necessariamente você precisa ser católico para participar desse bate-papo da tarde, porque veja, fidelidade conjugal é bom para todos, para qualquer crença que você professe, qualquer fé que você professe. A fidelidade conjugal é uma virtude, podemos dizer assim, que faz bem para todo mundo, né? Assim como nós já falamos sobre a liberdade, assim como nós já falamos sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais, ou seja, é algo pertinente a todos nós, a todo ser humano, né? Então, portanto, que você possa participar aí conosco, aproveitar, se quiser mandar recado, quiser mandar sugestões. Hoje é o último dia, nesse dia 4 de junho, né? 4 de junho de 2020, tempo em que nós estamos vivendo pandemia, isolamento social agora parcialmente, e algumas atividades já voltaram, né? E nós estamos aproveitando esse tempo para aprender algo bom para a nossa vida, bom para a sua vida, e é uma alegria estarmos aqui. Bom, como eu dizia, então, o Catecismo da Igreja Católica nos dá direção para muitas coisas, inclusive para tudo isso que nós estamos vivendo, passando, pode-se dizer sofrendo ou não, mas estamos aí. Então vamos falar sobre fidelidade do amor conjugal. Muito bem. Catecismo 2364. Quando eu falo catecismo e o número, é porque significa o parágrafo do catecismo qual nós vamos... Deixa eu desligar esse som aqui, que a gente vai ficar mais à vontade, eu acho. Aí. Agora sim, já chega o som de fundo lá do azeitona, né? Então, nós vamos estar mais tranquilos. Então, quando eu falo catecismo, ou falo SIC 2364, é o número do parágrafo do catecismo. Você pode buscar isso, tem para baixar na internet, você pode comprar em qualquer loja, se quiser ter físico, né? Mas na internet tem muito fácil de baixar. A Rose está dizendo aí uma boa tarde para nós, né? Que ela chegou correndo, né? Boa tarde, Rose. Obrigado por você participar conosco. O Rol Jacinto também está lá participando conosco. Um abraço a todos vocês. Vamos lá então. O que diz o catecismo, o SIC 2364? Veja só. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. O que é revogável mesmo? Que não tem fim, que não tem término, que não se corta. Os dois se doam definitivamente e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos lhe impõe a obrigação de manter una e indissolúvel.
A gente já sabe, nem sempre é possível. Vamos ver mais adiante aí o que nos diz o catecismo sobre esse tema da indissolubilidade, né? Da uma só carne, o que Deus uniu, o que Deus uniu, o homem não separe, e assim por diante. Né? Vamos ver o que diz lá o catecismo, então o SIC 1624. Agora vamos dar um pulo aqui, lá para o 1624. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. SIC 1624. Estamos falando sobre fidelidade do amor conjugal. O que nos diz o catecismo, então, lá no 1624? As diversas liturgias são ricas em orações de bênção e de epiclese para pedir a Deus a graça e a bênção sobre o povo. Epiclese seria uma oração já com uma formulação pronta para que Deus possa nos ouvir, assim ela faz parte de uma liturgia. Para pedir a Deus a graça e a bênção sobre o novo casal, especialmente sobre a esposa, a epiclese deste sacramento. Os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão de amor de Cristo e da Igreja. Ele é o selo de sua aliança, fonte incessante. Ele é o selo de sua aliança, fonte que incessantemente oferece seu amor, a força em que se renovará a fidelidade dos esposos. Portanto, se faltar o Espírito Santo numa união, no casamento, no sacramento, não tem o que segure, né? Não tem o que segure, está dito aqui, né? O que está escrito? O Espírito Santo é o selo da sua aliança, a fonte que incessantemente, ou seja, não pode cessar. Então, se nós, cônjuges, né, casados, sacramentados ou não buscarmos o Espírito Santo, não, como dizem por aí, não há santo que segure, né? E não há mesmo, porque são tantas coisas, são tantos problemas, são investidas do maligno, são oportunidades que aparecem, né? Falsas oportunidades, enfim, tantas e tantas coisas que nos levam a descambar, se não for o que? O selo da aliança, que é o Espírito Santo, tá certo? Muito bem, quem está entrando lá, Jupiara, maravilha, um abraço, Jupi, Deus abençoe, obrigado por estar aí conosco. Muito bem, vamos lá. SIC 1628. Agora vai falar uma coisa muito importante, turma. Bom, vamos aqui no 1625, que é bastante importante também. Vamos lá. Não vamos pular. Está falando sobre o consentimento matrimonial. Consentimento. O que causa a indissolubilidade, o que vem a ser essa união, quem promove, os ministros do sacramento do matrimônio são os esposos. Por quê? Vamos ver. Olha só. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados. Um homem e uma mulher batizados. Então, para haver o sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher, o quê? Batizados, que façam parte da família, que façam parte do corpo de Cristo, senão não tem porquê sacramento do matrimônio. Pode casar, pode fazer uma cerimônia na praia, lá na floresta, no castelo, qualquer outro lugar. Mas para ser matrimônio sacramentado tem que ser um homem, uma mulher batizados. Isso não vai mudar. Pode ter certeza, isso não vai mudar. Né? Há quem faça o que quiser, né? Mas isso é valor da igreja, valor cristão. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher, batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Livremente significa não ter nada além do amor
que os faça consentir aquela união. Ser livre quer dizer não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. Então, para se casar, primeiro tem que ser um homem e uma mulher batizado. Depois, ser livre, não sofrer constrangimento, seja de situação financeira, seja porque, eu vou casar porque não quero mais morar com meu pai e com minha mãe, vou casar porque ficou grávida, vou casar por conta disso, vou casar. Não pode ter constrangimento, tem que ser livre, espontaneamente, né? É de livre, espontânea vontade que faz isso. Tem gente que não tem, né? Helena, um abraço para você. Helena lá da Capova está nos acompanhando aí. Um grande abraço para todos aí. Então, primeiro, homem e mulher batizado. Segundo, ser livre, não sofrer constrangimento e não ter impedimento de uma lei. Às vezes a pessoa vem lá de outro estado e já é casado lá. Por isso que a igreja precisa saber se não é casado. Tem essa pesquisa, tem esse cuidado. A igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. Aquilo que eu falei, o sim de cada um é que junta tudo. A igreja considera a troca de consentimento, por isso que o padre pergunta, né, o ministro, consentimento entre os esposos são elementos indispensáveis que produzem o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. Se um dos dois ficar em dúvida, falar, depois eu vejo, não, vamos pensar, pronto, não há casamento. Pouca gente sabe disso, não é verdade? Por que não falam isso pra gente antes de casar? Oh, meu Deus do céu, até pode ser que fale lá naquele cursinho rápido de noivo, mas quem vai estar prestando atenção? Enfim, o consentimento então consiste num ato humano, pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Um ato humano com o divino se juntando para se tornar um sacramento. Como todos os sacramentos, precisa 50% humano, 50% divino. Pode ver, todos os sacramentos são assim. Então, o consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu esposo ou meu marido. Este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu cumprimento no fato de os dois se tornarem uma só carne. Tá? Então, mais uma vez aí, a matemática de Deus, né? Sobem duas pessoas no altar e sai uma só, unidos numa só carne. Lógico que é uma metáfora, né, pessoal? Carlos, um abraço para você que nos acompanha aí nessa live do Bate-Papo da Tarde. Vamos lá. O consentimento. SIC 1628. O consentimento deve ser um ato de vontade de cada um dos contraentes, livre de violência ou de medo grave externo. Então, se nós imaginarmos aí, turma, quantos casamentos pode ter a nulidade, né, quando é constrangido, quando antigamente, principalmente, o pai fazia casar na marra, né, por coação, enfim, por uma infinidade de coisas. Isso gera uma nulidade matrimonial. Não houve consentimento livre dos esposos. Não houve. O consentimento deve ser um ato da vontade livre de cada um dos contraentes, livre de violência ou de medo grave externo. Nenhum poder humano pode suprir esse consentimento. Se faltar essa liberdade, o casamento está inválido. Olha só que coisa. Se tiver uma pressão que seja, o casamento é considerado inválido. Para ser um casamento mesmo, sacramentado, matrimônio, os dois têm que ter liberdade de consentir isso. Olha a importância. Pena que a gente só sabe disso depois que vai estudar o catecismo, né? Ninguém ensina pra gente isso. Falando agora aí, mas o que adianta, né? Bom, adianta pra gente ensinar os nossos. Mas vamos lá, e também que não é fácil, nem um pouco. Então, o que vai dizer
o cânone 1071, agora não é mais catecismo, é cânone, mas está escrito no catecismo aqui o seguinte: por essa razão ou por outras razões que tornam nulo e inexistente o matrimônio, a Igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento. Pronto, vai todo mundo agora sair correndo amanhã e procurar esse recurso. E será que eu não tenho uma chance? Não, não é para isso que existe o catecismo. O catecismo existe para orientar, né? E, logicamente, né? Não tenho que justificar isso. Eu fui traído, eu não sei o que lá. Não, tem que entrar com o processo, diz aqui, após exame, é um exame profundo da situação pelo tribunal eclesiástico competente, pode declarar nulidade do casamento. Isso é, que o casamento jamais existiu, não é que anulou, ele não existiu. Ele já foi consentido erroneamente, né? Nesse caso, os contraentes, olha aí, nesse caso, os contraentes ficam livres para casar, respeitando as obrigações naturais provenientes de uma união anterior. O que aconteceu comigo? Comigo aconteceu isso, eu entrei com o processo, viu, tal, e eu pude casar novamente. Né? Depois de 4 anos, hoje dura menos, hoje 2 anos e meio já sai o resultado. Mas o meu, na minha época, tinha pouco se dizia, né, sobre isso, não podia nem falar muito sobre isso. Mas, enfim, hoje deveria-se ter uma orientação bem mais forte quanto a isso, porque, olha o que diz aqui, respeitando as obrigações naturais provenientes de uma união anterior. Né? Você não fica livre do que gerou lá na primeira união. Né? Eu tenho filho na primeira união, tenho responsabilidade, tem um monte de coisa que envolve, não é simplesmente blá 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 e já acabou e vamos que vamos. Não é assim, né? E demora. Muito bem, tudo bem até aqui? Espero que esteja. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser depois falar comigo em particular aí, é particular que fala, né? Tem no privado. Se alguém quiser falar comigo no privado, pode falar, fique à vontade, né? Se quiser vir conversar, enfim, a hora que possível a gente conversa. Eu já fiz isso com várias pessoas, eu e a Eliane ajudamos, inclusive, alguns casais de segunda união a poder regularizar a situação. Aqui para encerrar esse ponto, o sacerdote, o diácono que assiste à celebração do matrimônio, acolhe o consentimento dos esposos em nome da igreja e dá a bênção da igreja. A presença do ministro da igreja e também das testemunhas exprime visivelmente que o casamento é uma realidade eclesial. Por esta razão que a igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Né? Então não é qualquer coisa, pode-se fazer casamento, as pessoas hoje em dia, ou sempre fizeram, não sei, até abusando. Hoje a igreja até coloca algumas regras, porque teve muito abuso, né? Eu sei porque a Eliane, ela canta em casamento, então havia absurdos aqui, música que não condiz com o casamento, com o que está acontecendo, e a pessoa quer, né? Hoje também acabou aquela coisa de, vamos fazer o casamento lá no sítio, não pode mais, porque houve casos de gente chegar embriagado, outro chegar de cavalo, carruagem, enfim, né? Hoje o que estão fazendo, e até eu acho mais certo, faz um casamento simples na igreja, que é o correto, não precisa ter tanta pompa, não necessita, e depois faz o que quiser, né, fora da igreja, e daí aluga-se num espaço, daí faz o que quiser. Até que eu achei bacana, porque o que estava acontecendo? Estava tomando muito tempo da igreja, e um monte de entrada, e vinha uma coisa, vinha outra, música não sei do que, música não sei o que, e queria entrar com o cachorro também, e queria entrar com o cavalo, e gente, né? Teve um caso muito interessante que a noiva queria que os padrinhos estivessem de fantasias, né? Ela ia entrar de Fiona, e o noivo ia de, sabe, umas coisas, tem porquê, né? Então,
hoje restringiu bastante essa questão. Vamos lá no SIC 2384. Vamos ver o que nos diz o 2384. 2384 vai nos dizer o seguinte. 2384. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2384. Olha só o que diz. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação do qual o matrimônio sacramental é sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Seu marido, depois de separar de sua mulher e se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque que atraiu a si o marido da outra, enfim. Isso está na palavra, né? Isso não é coisa da igreja. Isso está na palavra, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Ter muito cuidado com aquilo que nós vamos fazer, orientar, mesmo que pareça ser uma coisa tão, não sei o quê. Não, tem que ter cuidado, tem que ter zelo pelas coisas de Deus, pelo sagrado. Vamos lá no 1651 para a gente encerrar, então, esse nosso bate-papo desta tarde. Falando de divórcio, né? Vem falar que existem muitas e muitas situações hoje em dia de divórcio. Você deve conhecer pessoas nessa situação. Eu vivi nessa situação, não é nada agradável, né? Eu já disse aqui de outras vezes que os primeiros a se discriminar é a gente mesmo. A gente fica carrega aquele peso, porque a gente não queria aquilo, né? E acaba vivendo essa situação. Então, o que nós precisamos saber é que a igreja acolhe, orienta, respeita, ama. O ser humano não, tem gente que não entende, tem gente que não conhece isso aqui. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa cidade, e quando eu falei que tinha passado por isso, uma senhora me chamou lá do lado e deu uma dura em mim, né? Ela falou: onde já se viu você falar uma coisa dessa? Isso não existe, não sei o quê, porque não conhece, né? Não tem conhecimento das coisas, né? Uma outra vez lá também, uma tarde de louvor, lá numa cidade, nós estávamos num ginásio de esporte, eu dei meu testemunho, eu tive que voltar depois para explicar para a turma, porque a turma não conhece, não sabe que é possível. E olha só o que diz a respeito disso. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e geralmente conservam a fé. E desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude atenta, ou seja, dar atenção, acolher, né? Acolher. Olha lá, quem entrou agora foi a Miriam. Miriam, só dá um ok aí se está sendo transmitido lá onde nós queríamos que estivesse. Eu acho que está. Eu tentei aqui, mas não sei se está transmitindo na página da comunidade Santa Cruz. Se tiver, Miriam, dá um joinha aí para nós, tá bom? Então, o que eu estava dizendo, né? A respeito de cristãos que vivem nessa situação já, encontraram outra pessoa. Se não encontrar, está mais fácil, vai buscar a regularização, procura o tribunal eclesiástico em Sorocaba, vai lá, tem o tribunal, se precisar de ajuda, nós ajudamos, né? Geralmente conserva a fé e deseja educar cristamente seus filhos, os sacerdotes, toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude atenta a fim de não considerarem separados da igreja. Não podemos fazer isso, irmãos, é triste. Só quem já viveu isso sabe o que é, né?
devem dar prova de uma solicitude atenta a fim de não se considerarem separados da igreja, porque a gente que está passando por essa situação já acha que é separado, já se acha separado da igreja, acha que você não é digno de nada e daí qualquer coisa já dói.